Boa noite, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Rafael e sejam muito bem-vindos ao canal Magia Natural. E hoje, galera, falaremos sobre o nono instrumento mágico, a vassoura. Roda a vinheta. Beleza, pessoal, estamos de volta e é sempre um prazer enorme ter cada um de vocês aqui no canal. Galera, essa é uma série de vídeos chamada Instrumentos Mágicos, para quem não sabe, e esse vídeo, nessa aula, eu vou falar sobre o nono instrumento mágico, a vassoura mágica. E lembrando também que quem não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhem com seus amigos e familiares, para que vocês não percam nada do que eu posto aqui no canal e deixe seu like para fortalecer. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos à aula. Então beleza, pessoal, vamos começar mais uma aula aqui sobre instrumentos mágicos. Hoje a gente vai falar sobre a vassoura. Já pegou teu grimório? Já pegou tua caneta? Então anota tudo que eu tenho para passar para vocês aí. Vamos começar pelo mais simples. Vamos começar pelos nomes. Tranquilo? Quais são os nomes que eu encontro referente a esse instrumento em blogs de bruxaria, PDFs, grimórios, livros e por aí vai? Vamos lá, pessoal. Nomes. Vassoura, vassoura mágica, vassoura da bruxa ou besom. Esse último nome eu vou botar na descrição depois aqui para vocês, tranquilo? Ele é um instrumento de proteção, purificação e limpeza de energias negativas, além de ser um instrumento muito poderoso contra pragas e magia negra. Ela representa a vassoura, o deus e a deusa. Muitos dizem que ele representa somente o deus, mas tem outras pessoas que acham que simboliza, a vassoura em si, ela simboliza tanto o deus e a deusa, ou seja, a união dos dois. A energia do sagrado feminino com o masculino, além de simbolizar o ato sexual. No caso do deus, é o cabo da vassoura, que seria representando o falo, e da deusa, a palha, representando o útero. A vassoura ela simboliza a mulher e o quanto ela é forte e guerreira. E também ela está associada ao elemento água. Não é à toa que a água é o elemento da purificação e da limpeza. Tranquilo, pessoal? Então até aí tá fácil. Anota tudo direitinho. Caso vocês percam alguma coisa, esperem essa aula terminar para depois vocês reverem ela de novo. Tranquilo? Vamos dar continuidade aqui. A vassoura, galera, ela é um instrumento muito, mas muito antigo e muito ligado à bruxa, né? Desde muitos tempos atrás, por causa de sua história complexa. Entre elas, a mais conhecida de todas, que é a Inquisição. Ela está ligada à utilização de banimento e de proteção, além da expurgação de energias negativas, como eu havia dito no início da aula, né? Agora há pouco. Por si só, por conta da sua assimilação com a limpeza. Essa ligação da vassoura com a purificação se dá por conta da assimilação, mais uma vez repetindo. Eu vou explicar para vocês entenderem. No nosso plano físico, material, a vassoura serve para quê, galera? Ela serve para limpar e varrer sujeira, certo? E no espiritual, ela serve para quê? A gente pode repetir essa mesma função que ela serve no plano físico, no espiritual também. Ou seja, é você pegar a ação e a função dela no plano físico e incorporar no plano espiritual. É a assimilação do micro com o macrocosmo. Quem é o micro? O plano material e físico. E o macro é o plano divino, é o plano espiritual. As vassouras antigamente, galera, como é que a gente sabe do que eram feitas as vassouras de antigamente? Vamos tentar agora, vamos entrar nesse assunto. De que forma eram feitas as vassouras? De que materiais eram feitas as vassouras antigamente? As
primeiras vassouras, vamos botar assim, eram feitas de galhos de árvores aleatórios, que seria para fazer o tronco, né, o cabo dela, e de folhas secas. Então essa seria uma representação das vassouras, das primeiras vassouras como elas eram antigamente. No decorrer da linha do tempo, depois de 1797, um camarada chamado Levi Dixon, que é esse carinha daqui, ele era um agricultor, né? E ao ver um dia a sua esposa fazendo seus serviços domésticos em sua casa, na casa deles no caso, né? Ele via que a sua mulher estava tendo muita dificuldade em realizar. Por isso, ele decidiu construir algo que ajudasse ela nos seus afazeres. Daí, galera, adivinhem o que surgiu? A nossa famosa e clássica vassoura de palha. Pois é, ele pegou um material chamado sorgo, que é uma espécie de palha, né, que é uma palha, e daí ele construiu e fez a primeira vassoura de palha. E também, galera, vale lembrar que esse mesmo sorgo, esse mesmo material, ele também não só foi utilizado para a criação da vassoura de palha, como também ele era alimento de alguns animais também. E essa vassoura deu tão certo, essa ideia desse cara deu tão certo, que ela expandiu por todo o mundo, dando muito sucesso. Agora vamos falar um pouco na parte da Inquisição. Vamos lá para aquelas épocas lá da Inquisição. A gente sabe que nessa época foi uma época muito cruel, uma época de muitas mortes, massacre, em relação tanto para aquelas mulheres que praticavam a bruxaria, como também para aquelas mulheres que não praticavam a bruxaria, porém eram associadas a práticas de satanismo, eram associadas e condenadas injustamente por praticar bruxaria, né? Mas aonde entra a vassoura nessa época? Exatamente nessa época, e qual é a ligação dela com as bruxas, galera? Na época da Inquisição, galera, essa ideia da mulher voar numa vassoura era muito forte. Era tão forte, pois foi daí que se originou o tal do mito, que elas voavam, tanto nos planos físicos, quanto nos planos espirituais, nos planos astrais. Além de muitas pessoas acreditarem também que a vassoura, ela dava poderes místicos, poderes para essas mesmas bruxas invadirem sonhos de pessoas e torturar elas, implantar pesadelos e tudo mais. Conforme o tempo foi passando, estudiosos especulavam que o mito da bruxa voando em uma vassoura surgiu a partir de determinadas ritualísticas em determinadas que aconteciam em determinadas épocas do ano, onde na qual essas mulheres utilizavam bastões ou algo parecido e neles elas untavam com uma espécie de pomada ou líquido viscoso que fazia com que elas entrassem num estado de transe ou de gnose, que seria um estado de consciência alterada, de alteração de consciência, né, de estado de consciência. E daí, galera, quando elas entravam nesse estado de consciência alterado, elas pulavam sobre pastos e plantações, rindo e ao mesmo tempo realizando feitiços de prosperidade e de fertilidade também. Essa é uma das variações do mito. E existe uma segunda versão do mito onde conta que uma pessoa estava passando justamente no dia e na hora onde estava sendo realizada esses rituais e daí se deparou com essa cena delas fazendo, pulando e rindo. Daí se espalhou o boato que elas voavam em vassouras. Outra coisa, galera, que vale a pena sempre a gente comentar aqui e frisar é o seguinte: não foi só a vassoura
como um instrumento que fez com que elas fossem incriminadas por serem bruxas. Não, a vassoura só foi mais um fator que ajudou a incriminá-las. Existem outros fatores também que ajudaram também a essas mulheres a serem condenadas e até mesmo reconhecidas por serem bruxas. Eu vou listar algumas delas também, sendo que essa listagem que eu vou falar para vocês tem na playlist no vídeo Familiares. Quem não viu, assista. Beleza, pessoal? E a pequena lista que eu vou passar para vocês é o seguinte. Naquela época, quando a mulher era ou velha ou nova e não era casada, já era motivo de ser considerado ou suspeita de bruxa. Outro detalhe também que ajudava era quando elas moravam sozinhas e afastadas do povoado, em casas afastadas, em florestas, em bosques. Outro detalhe também é quando elas manipulavam e utilizavam ervas, plantas para diversas finalidades, como tratamentos, doenças e por aí vai. Outro detalhe também, outro motivo para dar a entender que elas eram bruxas, era por causa dos animais que eram os familiares, como eu acabei de dizer na minha playlist, que é o vídeo dos familiares. Animais como aranhas, pássaros, bodes, o gato preto, que é o famoso animalzinho da bruxa. Pois é, galera, existem essa pequena lista que eu passei para vocês, eram tudo fatores que faziam com que incriminassem elas por serem bruxas. Beleza, pessoal? Então, em resumo, antigamente a vassoura era mais associada a trabalhos de fartura, fertilidade, prosperidade e ao estado de transe, que é o estado de gnose. E nos tempos modernos, pessoal, a vassoura é vista como um símbolo feminino e de muito poder. Principalmente por causa do machismo, exatamente, pessoal, onde na qual a mulher ficava mais dentro de casa fazendo seus afazeres domésticos. Além disso, a vassoura ela foi um instrumento que ajudou bastante na época a substituir a varinha, pois muitas mulheres e muitas bruxas eram perseguidas por esse pequeno detalhe, como eu também já havia dito antes. Sendo assim, nos tempos de hoje, a função da vassoura em algumas coisas são bem parecidas com a da varinha. E no caso da utilização da vassoura em nossas casas, como a gente utiliza ela? Bom, primeiramente, antes de qualquer coisa, a gente tem que fazer a limpeza dela e a consagração. Ou se caso você fez ela com as suas próprias mãos e materiais vindos da própria natureza, como eu já havia explicado antes, você pode fazer a consagração dela. E aí a parte da consagração é bem simples. Se caso você comprar uma vassoura de palha, você pode fazer a limpeza dela e depois a consagração. Eu já tinha feito vídeos aqui no canal explicando sobre consagração e limpeza, beleza? Mas como a gente utiliza ela na nossa própria casa? Eu vou citar algumas dicas para vocês. Eu vou citar algumas formas de você utilizar ela na sua casa. Primeira delas, você pode utilizar ela atrás da sua porta de entrada da sua casa, a porta inicial da sua casa, para que assim ela guarde a entrada e neutralize energias indesejadas ou negativas. E também na parte da limpeza, quando você for utilizar ela para limpar de forma espiritual a sua casa, como miasmas, larvas astrais e energias densas, você sempre utilize ela com a palha para cima, voltada para cima. Ah, um detalhe muito importante, galera, tanto para limpeza quanto para deixar ela na entrada da sua casa, sempre deixe ela com a palha voltada para cima e nunca para baixo. Essa é uma observação muito importante. E quando você for fazer a limpeza da sua casa espiritual, você sempre faça no sentido anti-horário. Agora, pessoal, em relação aos materiais que você pode utilizar para fazer sua própria vassoura mágica, podem ser de vários tipos. O que importa de verdade é que sejam materiais vindos da própria natureza, ou seja, materiais naturais,
tranquilo? Não os materiais industrializados como a própria vassoura moderna, que esse tipo de vassoura não recomendo a fazer com ela os seus trabalhos de limpeza espiritual, mas sim a sua vassoura que você separou e ou comprou em específico para esse tipo de trabalho, tranquilo? Em relação aos materiais, você pode escolher a sua vontade. Existem vários tipos de árvores, existem vários tipos de materiais, de galhos no caso, né? Um exemplo, por exemplo, alecrim, arruda, macieira, mangueira, enfim, existem vários tipos de árvores que você pode escolher, você pode dar uma estudada, qual que te atrai mais, para fazer a construção da sua própria vassoura mágica. Lembrando que, caso você faça com as suas próprias mãos, é ainda melhor, porque você vai estar carregando ela com as suas próprias energias. E caso você prefira comprar uma vassoura ao invés de comprar, lembrando que eu estou me referindo a vassouras com produtos feitas de materiais naturais, não essas industrializadas, tranquilo? Mas caso você prefira comprar, eu recomendo que você compre então uma vassoura de palha, que também é a mais próxima de ser de produtos naturais. E em relação ao você enfeitar a sua vassoura, você pode enfeitar da maneira que você quiser. Esteja livre e à vontade para fazer da sua forma, beleza? Agora, galera, para finalizar a nossa aula, eu vou falar sobre duas curiosidades da vassoura. A primeira é que em casamentos é comum que casais pulem sobre elas para que possam solenizar a união deles, ou seja, trazer uma vida nova com bênçãos para o casal. Essa prática é chamada de handfasting. E a segunda curiosidade, galera, é que quando você está no plano astral e você não consegue voltar, caso você tenha dado um nome para a sua vassoura, você pode chamá-la, invocá-la pelo seu nome, de tal forma que ela vai se transformar numa espécie de portal, e daí você vai conseguir voltar e despertar do seu transe. E é isso aí, pessoal. Mais uma aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, então deixe seu like para fortalecer. Compartilhem com seus amigos e familiares para que vocês não percam nada do que eu posto aqui no canal. Se inscrevam no canal também, beleza, pessoal? Eu vejo vocês nas próximas aulas e que os deuses lhe guardem e protejam sempre. Valeu, pessoal!